Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para o podcast Nascidos para Adorar. Eu e meu amigo Felipe sempre, meu pastor galera. Felipe agora. Eita, legal. Para quem não assistiu o episódio que falamos, agora pastor, né? Já tem o quê? Mas eu acho que já é o terceiro que você tá repetindo isso aí, viu? Então, fique ligado. Já sabem, né? Vou repetir por mais 20 programas. Tem que pintar aqui, pastor. Não precisa disso não. E estamos aqui muito felizes hoje com os nossos convidados, né? Como é que verdade, você tá, verdade. Tudo em paz, graças a Deus. Bom, ter mais oportunidade de estar falando com pessoas incríveis que vivem com Deus. E isso é mais importante, que nasceram para adorar, tenho certeza disso, né? Então hoje vamos apresentar, ter a honra de conversar com Magno e com Milena. Sejam muito bem-vindos ao Nascidos para Adorar podcast, que seja um momento aqui realmente muito especial, que a gente esteja chamando a atenção de Deus aqui para esse local e poder compartilhar com vocês história de vida, propósitos, vai ser muito importante para nós. Amém, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, né? E eu não posso dizer não ao convite, porque eu acho que todo o convite que nós recebemos não é nosso, né? E não é da pessoa que está nos convidando. É o próprio Senhor que faz as conexões sempre com o propósito de alcançar mais pessoas. Eu acredito nisso. Sim, verdade. A gente esses dias estava fazendo um louvor lá na igreja, aí de repente entra na porta Magno assim, eu falei, rapaz, Magno, achei que você estava em São Paulo, tá, morando aqui. Na hora veio na cabeça assim, um nome bom aí para chamar o podcast, tem conteúdo, tem assunto, né? Então vamos explorá-lo hoje aqui. É uma certeza. E antes de a gente falar um pouquinho sobre algumas coisas que temos aqui para conversar, queria saber, né? A gente sempre fala isso, o Nascidos para Adorar, ele vem de uma história, né? Então a gente queria conhecer um pouquinho da história de vocês, história de vida, conversão, casamento, enfim. Fiquem à vontade aí para voltar lá pro começo. 15 anos atrás. Olha aí. E comecei você. Era uma vez, boa. No caso, a minha conversão, eu já fui chamada, né? Primeira vez que eu tive contato com a igreja foi através de um retiro. Então, fui convidada para um retiro e não sabia que era uma programação cristã, né? E chegou lá, eu me encantei, fiquei feliz demais com tudo que aconteceu. E as pessoas pensavam que eu era cristã. Então, eu comecei a participar, né, dos cultos da igreja, né, uma igreja presbiteriana, lá na Liberdade, e comecei a participar dos cultos, e ninguém tinha falado sobre aceitar Jesus, porque achavam que eu já era cristã. E depois de um tempo, eu estava morando junto com uma amiga minha, né, e eu senti de Deus um puxar, ele me puxou, literalmente. Eu senti, eu fiz, eu preciso ir para a igreja. Alguém conhece alguma igreja aqui? E eu estava sentindo como pegasse a minha roupa e puxasse mesmo. E eu pergunto a todo mundo, vai para a igreja hoje? A pessoa, não, eu não vou hoje, não. Vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. O menino fez, eu vou, então eu vou com você. E eu fui para a igreja IBMI, lá em Nazaré. E eu cheguei na igreja, eu era da igreja presbiteriana, mas retinha. Sim. Eu cheguei na IBMI e estava cantando Quando Penso em Jesus, dá vontade de pular, dá vontade. Antiga. E a igreja toda estava dançando, pulando, e eu fiz, é igreja? Estou no lugar errado. E eu vi aquilo ali, e eu fiquei olhando tudo, eu fiz, meu Deus. E o pastor Birajara, ele começou a falar de Jesus, e começou a falar de você entregar a sua vida para Jesus. Eu não entreguei a minha vida para Jesus. E eu saí correndo, desci, eu estava no segundo andar, desci correndo e fui para frente e disse, eu quero Jesus, eu quero. E aquele momento ali eu vi o transformar de Deus na minha vida, porque eu estava na igreja, mas ainda não tinha percebido que eu já era de Cristo, né? Sim, porque sim. Ele já tinha me escolhido, mas eu precisava confessar gesto, com a minha boca, publicamente que eu era de Jesus, né? E depois eu fui conduzida ao batismo. E o batismo ali, na hora que eu entrei, desci as águas, quando eu subi, a música era de Kleber Lucas, né? E Jeová, os nomes de Jeová. Jeová. Meu Senhor. Isso. Sim, Deus E forte, quando eu saí, a música baixou o volume. E quando baixou o volume em mim, né? Eu fui andando e meus pés, eu não estava sentindo meus pés. É como se eu estivesse flutuando ali.
né? Então eu pisava no chão, mas eu não sentia o chão. Então eu estava em outro nível, em outra atmosfera. Sim. Eu fiz, meu Deus, o batismo é isso, essa entrega. Então o Senhor vai escolhendo. Eu fiz, que coisa maravilhosa é ter Jesus em nós. E como Ele puxa a gente, como Ele tem... Em mim foi uma sensação física, real, de eu quero você para mim. E o Senhor fez isso comigo, assim. Então, são experiências, né? Muito bom. E agora eu passo a Magno essa experiência com o Senhor. Só pra falar, é engraçado que a gente fala aceitar Jesus, mas é meio que ao contrário, né? É literalmente Ele que nos puxa, né? A gente tá ali dizendo, eu quero aceitar Jesus, mas não, na verdade, Ele que tá chamando a gente, Ele que escolheu a gente. Escolheu a gente só faz o quê? Sim. Quem convence o homem da justiça, do pecado, do juízo é o Espírito Santo, né? Ele que nos convence, de fato, nos leva, né? Massa, linda história. Você, Magno, como é que foi? Vamos lá. Eu era militar, né, da Marinha, e foi muito engraçado porque eu entrei na Marinha em 2 de julho, e em agosto eu me converti. Então, eu tive muito pouco tempo, que era um ano obrigatório, depois, né, ia seguir carreira. Só que nesse processo de conversão foi muito rápido, porque eu achava que, como militar, então tem uma carreira aqui para poder seguir, e eu nunca imaginei, lá na Marinha, inclusive, me converter de jeito nenhum, nunca. Lá dentro da Marinha? Lá na Marinha. Nossa. Inclusive, que assim, um marinheiro, como é que funciona, né, na hierarquia? Se um marinheiro mais antigo te chamar para você fazer algo, você tem que fazer. Eu era recruta. Então, se eu não fizesse, ele poderia me perseguir. Então, como eu tinha esse receio, o que eu fiz? Ele me chamou para poder cortar o cabelo. E na Marinha eu era barbeiro, né? E quem cortava o cabelo era eu. E ele me chamou para poder cortar o cabelo dele. E lá vai eu. E aí, contra a minha vontade, eu não queria ir. De repente ele começou a falar, dar a palavra para mim sobre Apocalipse, sobre as 2 torres gêmeas que tinha acontecido um ano anterior. E eu digo, tá na Bíblia isso? Ele tá na Bíblia. Ele começou a falar, digo, uau! Digo, gente, se isso aqui tá na Bíblia, imagine as coisas que... Eu fiquei impactado, fiquei encantado. E ele começou a citar coisas, né, sobre os anjos caíram, né, que antes, quando eu tinha 10 anos, eu trabalhei em um restaurante onde eu fui garçom. E eu vi muito do que ele falou acontecer. Tipo, quem aqui nunca viu, né, uma pessoa que vai beber, que pega a pinga, né, fala assim, isso aqui é pro santo. Sim. E ele explicou, Magno, isso aqui quando a pessoa acontece, ela tá fazendo isso aqui pro santo, coisa e tal. Ele começou a explicar passo a passo e eu vi isso. É como se Deus revelasse para ele o que eu passei para poder entender, sabe? E ter a virada de chave. E eu fiquei impactado com aquilo ali. Eu não tive como... Ele me prendeu, sabe? O conteúdo da palavra me pegou de jeito ali, sabe? E quanto mais ele explicava, que nessa época aí eu era católico, né? Nada contra, muito pelo contrário. Só que eu sempre tive a vontade de poder conhecer um pouco mais. Era sempre o mais, só que eu não tinha esse mais, que uma pessoa que para andar sozinho em Cristo é muito, muito delicado. Sempre tem que ter alguém que dê esse suporte. De repente eu me vi aceitando Jesus dentro da barbearia com esse marinheiro, né? E logo após procurei uma igreja onde me deu todo o suporte, uma igreja missionária. Quando eu fui abrir os olhos, estava eu aqui, né, já tocando na igreja, já cantando na igreja, e aprendendo mais sobre o Senhor. E o que eu fiquei impactado foi que 3 meses depois da minha conversão, a minha debilidade era a família. Eu tinha uma família muito, muito bagunçada, muito degradada. Por isso Deus me chamou para ver esse ministério de famílias. E o meu mentor foi quem? Pastor José Gonçalves. Porque não tem como não falar dele, porque o que eu sei hoje da palavra de casamento, relacionamento, como um homem tem que ser de fato, sabe, para com a família, tudo que eu tive nesse aprendizado foi do pastor José Gonçalves, que até hoje tem sido meu mentor. Né? Nossa. Então, acho que já falaram bastante coisas ali que dariam para vários temas, né? Uhum. Eu peguei um pouquinho da fala do acampamento. Eu acho que acampamento em igreja sempre é um Deus, marco, né? Normal. Quantas pessoas eu não conheço que aceitaram Jesus no acampamento, ou tiveram a sua experiência de fato ali no acampamento? Às vezes já frequentava a igreja, mas não tinha aquela experiência profunda com Deus, e no acampamento ali se entrega, enfim. Namoros, eu e Daiane, a gente praticamente começou a namorar no acampamento. Enfim, o acampamento é bênção, né? Para quem já foi, ou retiro espiritual, como queiram chamar.
é bênção que as igrejas continuem a fazer. Muitas igrejas perderam um pouco essa prática, né? Nada contra quem não faz também. Quem faz o Espiritual do Salvador, que é um trabalho que eu já participei também, é lindo e tal. Mas eu acho que é importante para pessoas que estão precisando ali ter encontro com Jesus, né? Isso. E manter a essência, né, do retiro, do acampamento, né? Sim. Porque hoje em dia a gente vê muitos retiros bem pops, né, que tem mais entretenimento do que efetivamente verdade. Palavra, momento com Deus ali, quebrantamento. E acho que assim, a gente participou de muitos acampamentos de quebrantamento, sabe? Eu lembro que assim, uma das primeiras oportunidades que eu tive de ver Deus usando uma pessoa para falar assim alto e bom tom foi um acampamento. Lembra aquele jovem da ilha Itaparica? Acho que é Davi. Lembro. Em 2007, um retiro que teve lá no Juliana. A gente estava tendo tipo um luau assim, da ilha. E ele era um cara tímido, que não falava nada. Eu lembrei do dia agora. Muito assim, silencioso. E eu lembro que foi tão impactante a mensagem que Deus tomou ele assim de uma forma muito sobrenatural, que ele levantou, abriu a boca. E eu lembro que ele falou algo do tipo assim, eu não tenho me agradado de muitos aqui. Uau. Tipo assim, foi algo muito, muito impactante. E realmente quem conhecia não esperaria dele essa postura. Dele. Não era um cara que tinha perfil de fazer Ele não isso. tinha intimidade com a gente, assim, de conviver. Aquele cara que vinha para Salvador, sei lá, 1-2 vezes no ano, por exemplo, e não sabia de nada de rotina nossa. E foi um acampamento, assim, muito forte. Muitas pessoas presentes. Acho que Júlio e Zé estava também. Nesse sentido, vocês estão falando mais cedo. Sim. Então, assim, ali eu tive uma experiência muito forte de falar, cara, Deus fala através do homem, assim, diretamente, sabe? Assim, eu ouvi isso, que você tinha lido na Bíblia, mas quando você está ali ao vivo na prática, é diferente. Então tem realmente essa importância. E bom saber que você foi fruto de um retiro de acampamento, e isso realmente nos motiva as mudanças, né, a continuar fazendo. Gerações, né? A nossa geração viveu isso, né? Pôde beber desse conteúdo. Exato. A geração de hoje... tem poucas. E tinha um rapaz, eu não me lembro o nome dele, ele era enorme, tipo vocês, quase 2 metros de altura, bem gordo, assim, e ele tinha um sorriso que era, assim, contagiante. Ele falava de Jesus e você via que, meu Deus, se ter Jesus é isso, eu quero isso, né? E ele falava e chegava, ele olhava para a pessoa, mas ninguém queria estar perto dele, porque ele falava, revelava tudo, né? E com aquele sorriso, com aquele carinho, não, isso aqui tá precisando, tá consertando. E o pastor também, de uma forma tão gentil e humana, né? Chegava para poder corrigir e chamava no cantinho e falava, senta aqui um pouquinho, por causa, explicava como é que ele estava na palavra e depois dizia de uma maneira tão carinhosa. E a gente, quando passava por uma situação que não era para passar, né? A gente estava ainda novo no evangelho, não sabia muita coisa, então a gente fazia aquilo que a gente aprendeu. Sim. E dentro da igreja, você vai começando a saber como é que funciona, né? As coisas, como é que fala com o outro, quais são as vestimentas que utilizava. E o pastor e esse líder, ele chegava de uma maneira muito carinhosa e explicava, né, como é que funcionava e dizia, olha, a vestimenta, se vestir dessa forma, né? Pode outras pessoas não olhar você da forma como uma pessoa fantástica, mas olhar somente o corpo. Sim. Então, assim, quando for colocar um short, uma bermuda, coloca uma camisa mais fechadinha. Quando for colocar, né, um vestido para poder sentar, tal. E ele explicava de uma maneira bem... de uma forma que a gente ficava constrangido, mas constrangido em amor e não de uma forma... Não vou fazer não, porque tá mandando eu. Então, a forma carinhosa de falar e repreender era uma forma muito mais com amor. Sim. Né? E isso foi muito impactante. Eu fiz assim, eu quero Jesus, que Jesus sabe corrigir de uma maneira tão doce. Né? E isso que você falou é engraçado, que é o que o Paulo fala, né? Renovação do entendimento, né? Eu sempre dou esse exemplo lá em casa. Se você chegar só pro seu filho e falar, não faça isso. Aí ele pode até não fazer no primeiro dia, se você falar, não faça isso, não faça... Agora, se você não explicar, uma hora ele vai querer, poxa, meu pai é chato, ele só quer que eu não faça uma coisa que eu quero e ele não quer deixar. Agora, se você chegar, não bota o dedo na tomada aqui, porque se você tomar choque, o choque acontece isso, você explica, ela pode até vir a colocar o dedo, mas ela não vai estar mais inconsequente, ela vai saber que é ruim e o que a gente pede pra ela fazer é porque vai ser ruim pra ela não fazer é porque vai ser ruim pra ela. E é exatamente isso que ele fez com você, né? Ele te explica, ó, você não pode fazer isso, mas por conta disso, disso e disso. Então aquilo entra na nossa mente, renova o nosso entendimento. E mostrar na palavra. É isso? Sim. Aí não tem como. Isso é fantástico. Tem base, né? E a forma
não era o julgamento, colocava na frente de todos, né? Sim. Então era chamado não só os meninos chamavam os meninos, as meninas chamavam as meninas. Então era uma forma mais doce de estar chamando a atenção, né? Mas era corretiva, né? Corretiva, né? De uma forma linda. Essa palavra correção, ela é fantástica. Estava vendo analisando sobre a palavra, né? Que Deus, ele sempre, se você for ler em Provérbios, sempre tem que estar conectado à correção. O filho que corrige, o pai que corrige o filho. Vós, pais, corrige nossos filhos, coisa e tal. Quando você vai ler na palavra, em toda a Bíblia, muitos falam sobre correção. Da mesma forma é Deus conosco. Todas as palavras que Deus o Senhor tem para nós, tudo que está na palavra é sempre instruções para corrigir. Se você faz algo de errado e alguém te explica, é uma correção para você fazer o certo. Há uma expectativa em quem te corrige que você faça o certo. A punição é diferente. A punição é algo condenativo. Isso só vai para o inferno. Entende? Então, a punição ela é conectada sempre, embasada para o inferno, onde de fato já não há mais como resolver. Sabe? Houve tanta correção, houve tantas oportunidades, mas a pessoa realmente não decidiu. Não escolheu isso. Não escolheu, de fato, ser corrigida. Que aí já não é mais o filho sábio, mas já é o comportamento de tolo. Exato. E por aí vai, né? E é aqueles provérbios. O provérbio fala que corrijam sábio e ele tornará mais sábio. Corrijam louco e você ganhará inimigo, né? Então, as pessoas que não têm um coração ensinável, que têm dificuldade de ouvir ali uma repreensão, uma disciplina, elas estão fadadas ao insucesso total. Porque elas perecem, porque elas não se permitem serem transformadas na sua mente, né? E automaticamente, quando você muda a mente, você acaba mudando a sua atitude, porque tudo é controlado pelo nosso cérebro. Sim. Então, a forma como a gente pensa determina o que a gente vai fazer. Uhum. Então, quando a gente tem essa transformação interna, que a gente se permite ser tocado por Jesus para ter essa transformação interna, o externo é uma consequência muito natural. Mas primeiro tem que começar aqui. De fato. É engraçado que nós falamos sobre um dos temas que nós falamos no nosso canal, sobre ouvir. É engraçado que toda a ação, geralmente nós falamos sobre ter sucesso. Ter sucesso na vida é igual você fazer. Não, você precisa fazer algo para ter sucesso. Só que nunca foi sobre fazer. Foi sobre ouvir. Até porque como você vai fazer algo se você nem ouviu? O que é para fazer, com quem é para fazer, aonde é para fazer. Percebeu que tempo, o ouvir, né? tem muito aonde, tem muita instrução aqui no ouvir. Foi o que ela fez. O pastor chegou para ela e ela parou para ouvir as instruções de como não fazer e de como tem que fazer. Sim. E aí, toda a ação ela está implicada em toda a Bíblia, de novo. Porque o tema do nosso canal é observando os princípios da palavra. Por isso que nós sempre focamos nisso, nesse momento de quando você para analisar os princípios da palavra, não tem como você não adorar. Uhum. Você entende? Assim, quando eu leio a palavra e a palavra me diz, olha, você casou, certo? E você, antes de casar, você é filho. Todos nós somos filhos. Alguns são pais, mas geralmente todo homem e mulher que é nascido é filho. Sim. E devemos fazer o que com nossos pais? Honrar e obedecer nossos pais, enquanto solteiros. Casou, e agora? Vai fazer o quê? Você vai continuar obedecendo seus pais? Porque às vezes seus pais vão dar uma direção que vão de encontro à base de casamento que você tem. Uhum. E agora? O que fazer? E aí nós falamos sobre a honra de ouvir. Sim. Ouvir sim, é legal. Você precisa ouvir a instrução dos pais. Respeitar. Isso. O respeito envolve a honra. Uhum. Mas obedecer já é um outro ponto. Porque às vezes você vai parar para obedecer aquilo que seu pai e sua mãe tá falando para você, você chega em casa com aquela informação e vai gerar um conflito em casa. Só que você casou com uma outra pessoa. Sim. Sabe? O deixar, que o pastor José Gonçalves fala, ele fala sobre o deixar tridimensionalmente. Deixar geograficamente, deixar sentimentalmente e deixar financeiramente. E eu confesso que quando eu vi esse tema, eu tinha esse apego do financeiro. Todas as vezes que apertava em casa, minha mãe, faz cartão aí. Recorria, né? Opa, quem nunca, né? Você que tá aí, não faça isso, hein? Você casou, fica na sua. Resolve, come ovo frito, enfim. Com farinha. Vamos lá. E o que acontece? Eu sempre batia na porta da minha mãe, e me ajuda, minha mãe ia, me ajudava. Só que esse ajudar de minha mãe era uma forma de... Não é que a minha mãe ela fazia isso de maneira ruim, mas era uma forma dela ter um espaço para opinar sobre o meu casamento. E às vezes a opinião dela sempre gerava transtorno. Porque nós éramos assim casados,
Até nós descobrirmos quem eu sou. Se tornarem um de fato. Você entende? Então, sempre quando o cordão da terceira dobra, gente, não é seus pais, é o Espírito Santo. Sabe? Então, assim, todas as vezes que há essa interferência, pode gerar. Não estou falando que vai. Sim, mas a tendência é que gere. Que gere, sabe? Então, assim, ouvir e falar muito sobre isso. Então, quando eu leio a palavra do Senhor e eu ouço sobre isso, sobre deixará o homem, seu pai, sua mãe, vai se unir a sua esposa, tanto a mulher quanto o homem, há um bônus, há um porquê e um para quê daquilo ali. Não é bom para Deus, é bom para a gente. Você entende? E quando eu leio e entendo, aí vem um ponto. Eu preciso ler, para ouvir, ouvir. Se eu paro e ouço, o que vai acontecer comigo? Eu parei, ouvi, e aí eu vou dar um espaço para o entendimento. Porque quando eu paro e ouço, eu vou gerar conhecimento. Eu sei o que eu tenho que fazer. E estou lhe falando que, como terapeuta, eu instruo muitos casais, muitas famílias. O que mais ouço é, não, isso aqui eu sei que tem que fazer. Tá, mas você está fazendo? Você entende que há um abismo entre o conhecer e o fazer? Sim. Só que nunca o sucesso está no fazer, gente. Sempre o sucesso está no parar, para ouvir, entender. Quando eu paro, ouço, entendo, aí vou ter agora o quê? O Espírito Santo vai me dar agora a sabedoria, porque assim, a sabedoria é o fazer, é o último ponto. Todas as vezes que você vê alguém, todas as vezes que você falou que alguém era sábio, você falou isso sempre conectado a um pensamento da pessoa ou uma ação de uma pessoa? Normalmente atitude. Uma atitude, né? Lembra de Salomão? Todo mundo viu a sabedoria de Salomão pela ação que ele teve. Uhum. Ou seja, a ação é o último ponto. Só que primeiro você percebe que ele está ali, aquela cena, embora nós lemos ali a palavra, ele está ouvindo um ponto, está ouvindo outro, faz uma análise. Como é que é a lei de Israel? Como é que funciona? Ele está pegando conhecimento. Do conhecimento ele entende o que tem que fazer e aí ele faz o quê? Faz um brief de quê? Bom, quero ver aqui quem de fato é a mãe. Porque baseado na experiência dele mesmo, ele faz aquele ponto ali e dá um veredito falso. Uhum. Não vai dar um veredito fake só para ver de fato a reação. Sim. E daí então teve sucesso. Você entende? Então essa geração hoje está muito conectada a fazer. O sucesso nunca foi sobre fazer. O sucesso da palavra está sobre ouvir. O sucesso, nós entendemos quanto nós estamos aqui para adorar o Senhor, e a adoração não é algo obrigatório. Muito pelo contrário, é algo prazeroso. Quando a palavra adoração... Né? E são duas semânticas. Uma vez eu vi Fernanda Brum falando o seguinte, que a adoração forçada é estupro. E é muito forte você ouvir isso, porque quando você obriga as pessoas a fazerem algo, totalmente fora do que Deus quer para você. Sim. E então a gente precisa ter essa ideia desse voluntariado de ouvir. E ouvir, eu falo muito que a questão do sucesso atrás do ouvir, pegando seu gancho aqui, é ouvir Deus também. Sim. Né? Eu acho que quando você passa a ouvir Deus e colocar em prática o que Ele determina para você, você vai ter sucesso. Acho que o sucesso nosso, principal, é ser realmente amigo de Deus, é ter intimidade com Deus. E tudo isso vai começar com relacionamento. Em relacionamento você precisa ouvir. Né? Ouvir e também falar, mas primeiro ouvir. A gente teve o exemplo aqui, né? O pastor, o líder, não lembro se você falou, te corrigiu, você ouviu. Sim. Aí você ouviu a repreensão dele e você entendeu, que é o que você falou, né? A repreensão, e depois você mudou de atitude. Isso. Exato. Acho que tivemos aqui um exemplo do que você falou, prático, claro que é focado em uma área específica, mas eu acho que é bem isso que você falou, é muito interessante. A gente estava conversando aquele dia na frente, eu fiquei com isso na cabeça, porque eu acho que passa pela renovação do entendimento, né? É ouvir a palavra de Deus, e ouvir é acrescentar fé, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, então você ouve, só que não é só ouvir. Aí primeiro, a gente já entrou num assunto aqui. Primeiro, o problema está no que você ouve também, porque aí a gente pode estar ouvindo coisas que são erradas e a gente vai entender aquilo como certo e vai tomar atitude errada. Então tem que tomar cuidado primeiro com o que a gente ouve, quem a gente ouve. Eu vi uma pregação ontem falando sobre isso, né? Sobre esse mundo gourmetizado que a gente vive do YouTube. Você tem um catálogo de pregação, você tem um catálogo de palavras que você quer ouvir, você escolhe aquilo que você quer ouvir. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia, do começo ao fim, ela Justamente. É Deus falando com a gente o que Ele quer que a gente ouça. E aí hoje a gente só ouve o que a gente quer, só assiste o que a gente quer, e aquilo vai fazer com que a gente entenda o que a gente quer e haja de acordo com as nossas próprias vontades, né? E aí a gente tem essa geração aí um pouco complicada.
Essa palavra... Pode falar? Os princípios da palavra de Deus faz com que a gente comece a entender o que ele deseja. Exato. Né? Que na Bíblia tem os princípios, tem as sugestões, né? Somente Paulo dá algumas sugestões em Coríntios, né? Em relação ao relacionamento e tudo. E existe eu chamo mandamentos, mas o que é para fazer, né? Determinante o que é inegociável. Não tem negociação, né? Então, você tem que fazer aquilo ali. Então, quando você começa a verificar o que Deus quer, né? Ele diz buscar o entendimento e o discernimento muito mais do que prata e ouro. Então, quando você tem o entendimento daquilo que Deus quer e o discernimento é quando fazer aquilo, porque algumas orientações que são dadas em Provérbios, algumas orientações que dadas em cada livro da Bíblia, quando você entendeu, né? Qual é o dever do homem e da mulher, né? Qual é o dever? Sobre isso. Isso, então você vai falar. Então ele vai dar essa palhinha do dever do homem e da mulher. Então quando você entende aquilo ali, você vai ver quando é que eu vou fazer, né? Que tempo eu vou fazer. Então, vou falar de Provérbios, né? Então, a dar uma orientação de cuidado com a pessoa que fala com você maliciosamente e dá uma piscada, né? Então, na hora que você viu aquela informação, você não tem ninguém piscando o olho para você e falando de forma maliciosa. E você vai procurar o que é malicioso, de que forma é isso, e você vai procurar. E aí, na hora que você ver uma pessoa que piscou, falou uma coisa, deu uma piscadinha e dá aquele sorriso e tal, aí a palavra diz, vigie, né? Então você viu que é o discernimento, cuidado. Então você se antena, você fica já, né? Deixa eu ouvir realmente o que essa pessoa quer falar. Você já dá uma trava, né? Então você cruza os braços, você dá uma posição de eu estou atento, porque eu ouvi a palavra, entendi e agora eu vou praticar com discernimento. Então, o discernimento é quando você vai aplicar aquilo que você entendeu. E é muito mais do que ouro e prata, porque se você souber a palavra, você se protege. Você não passa por situações indesejadas. Perfeito. Entendeu? Porque você está ali sabendo que na hora que vai acontecer alguma coisa, você pode dar, ou pode dar um espere, segura aí, né? Ou pode ir à frente e tá tudo certinho. Só pra gente, então, a gente acabou pulando algumas etapas, mas tá legal o assunto. Vamos entrar, então, nessa parte aí sobre família. Mas antes disso, só entender para o pessoal saber quem são vocês, o que vocês fazem. Sim. Aí depois a gente entra exatamente nessa temática. Eu queria que a gente conseguisse definir, eu acho que é isso que você quer fazer e eu queria definir funções. Eu acho que isso é interessante, que no dia de hoje tá tudo tão louco, né? Parece que não tem funções, parece que tá distorcido e parece que o que é a função correta é errado, né? Esses dias a gente tava mais ou menos isso. Inversão, né? A gente tava na Barra, aí tava tomando sorvete, tinham vários irmãos da igreja aí, Ícaro, Maíra, os amigos da gente lá da igreja, tem um tempinho isso. E aí passaram algumas pessoas de famílias não tradicionais, pra não entrar em termos, e aí a gente foi hostilizado. Tipo, eles olharam pra gente com raiva, assim, tipo... Aí, ó, o padrão de família brasileira, esse é o padrão de família correto aí, ó. E só que eles falaram isso de uma maneira como se a gente fosse errado. Velho, aquilo foi tão... A gente ficou olhando peçonhento, né? Você vê que eles estavam alfinetando e começaram a dar risada lá, o padrãozinho de família lá, ó. Porque realmente estavam no padrão correto de família. Todos nós já estávamos marido, mulher e os filhos. Sim. E tínhamos uns 4 famílias nesse aspecto. Assim, e eles se sentiram incomodados por a gente estar no padrão correto de família. Na cabeça dele, não. Biblicamente, né? E aí, como a gente está distorcido hoje, né? O que é correto parece que vai se tornando errado, né? Tem um versículo que eu gosto muito que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu acho que isso é tão profundo, né? E aí entra aquilo do que a gente está ouvindo. A gente ouve a palavra de Deus, mas às vezes a gente está ouvindo mais coisas do mundo e as coisas do mundo começam a fazer mais sentido que as palavras de Deus, porque aquilo vai corrompendo. A gente vai começando a aceitar muitas coisas como se... Não, isso aqui não é bem assim, a Bíblia é exagerada, os crentes são exagerados. E aí você vai corrompendo seus bons costumes e começa a aceitar, né? É o mundo relativo, né? É relativo. Exatamente. Bom, não é relativo, é sim e não. Certo e errado. Preto ou branco. E você disse, a Bíblia está ali escrito, tem coisas que são inegociáveis e acabou, tá ali e pronto. Então, enfim, mas queria conhecer um pouquinho do que vocês fazem hoje, qual é o trabalho de vocês, e aí depois a gente entra nessa definição. Vamos lá. Quem começa? Você começa? Bom, vamos lá. Gente,
Eita, tanta coisa que a gente faz. O que vocês não fazem, então. Brincadeira. Vamos lá. Nós somos palestrantes, né? Nós somos missionários. Quem mais, meu Deus? Escritores. Nós temos nosso livro, nós somos escritores. YouTube também. Então, quem mais, meu Deus? Terapeuta familiar. Isso. Né? Pronto. Então, Hoje nós estamos focados mais em cuidar das famílias e trabalhamos muito a identidade. Bruno e Felipe, quanto mais nós vemos e conversamos com as pessoas, mais nós vemos tanto potencial, sabe? É muito claro, é muito... Sabe quando você vê uma pessoa e você vê a unção de Deus fluindo daquela pessoa baseado em ela tá fazendo algo, mas não é aquilo. Quando ela fala algo, ela faz uma coisa, mas quando ela fala, ela tá expressando outra coisa que ela ama fazer. Sim. E há uma inversão de valores porque ela não entendeu. Isso eu não tenho como não falar a palavra, é um estupro psicológico da pessoa mesmo. Sim. Sabe? Porque ela não está focado em se olhar, em se ver e se entender. Sabe? Então, hoje nós estamos focados nisso. Por isso, nós começamos com os princípios da palavra, mas nós iremos migrar depois sobre a identidade. Nós estamos montando agora o curso, né? A nossa masterclass sobre identidade. Isso. Já a gente vai estar compartilhando com vocês. O livro físico, nós temos hoje no livro digital, né? Já está pronto? Já está pronto o livro. Você conseguia passar a imagem? Do livro. O livro está pronto, mas mais ou menos no mês de novembro ele vai estar já agora físico. Espero vir aqui para poder compartilhar aqui com vocês. Vai ser ótimo, com certeza. E vai ser uma honra estar aqui, né? Compartilhando com vocês, dando esse presente para vocês. Falando em presente, deixa eu dar um presente. Opa! A gente falou muito sobre o pastor Josué Gonçalves, né? E a gente ama, né, a equipe Josué Gonçalves e toda a família. E a gente Queremos você aqui, como diz Dani Gigi, pastor José, queremos você aqui. Então tem um livro de Paulo Lima, né, que faz parte do ministério dele, de o conselheiro, aconselhado e aconselhamento. Queria dar para você, pastor. Obrigado. Glória. Vai ser muito útil, com certeza. É verdade. E para você, Bruno, tem aqui Casaram se foram úteis, né? De Arnold Canclini. Ele fala sobre a pessoa casou, mas tem todo um projeto missionário. A partir daí, como é que é esse casamento missionário? Então eu gostaria de tirar a capinha que começou a rasgar, mas... né, para você de presente. Então, e a gente tava brincando, tem tudo a ver, né? Eu e minha esposa somos missionários, Felipe pastor, então eles já vieram certinho aqui. Isso aí. E a gente trabalha com a questão de relacionamento desde que a gente conheceu. Né? Porque não tinha como não falar sobre isso, porque era o que eu tava bebendo, era a fonte que eu tava bebendo. Sabe? Qual o título do livro de vocês? O livro é 10 pontos de um relacionamento de sucesso. Né? Tem a capinha, manda se tiver, manda que a gente coloca aqui. A capinha para Bruno. 10 pontos de relacionamento de sucesso. Isso, então ele fala sobre a história de Magno. Sim. Né? Então, eu sou jornalista, então eu amo escrever. E Magno tava com tudo. Ele é uma mente brilhante, manda pra mim, esse homem. Eu peço pra botar. Né? Ele é uma mente brilhante, tudo aquilo querendo colocar pra fora. Vamos colocar tá vendo? Pra fora. O casamento se uniu aí. Então. Pegou alguém que tem um conteúdo com a jornalista, conseguiu, tá vendo? É a ideia do propósito. Tem a ver com o tema. É unir propósito. E isso foi quando eu fui para um acampamento chamado Encontro com Deus, né? Eu não queria ficar em método tentativa e erro. Eu queria um relacionamento verdadeiro, mas eu não queria ficar tentando ver se vai dar certo com um. Senhor, eu quero que o Senhor mande o meu esposo. E comecei a falar como eu queria que fosse meu esposo. Queria que um homem que amasse mais a Deus do que eu. Um homem que amasse cachorro, porque eu quero ter cachorro. Que amasse criança, que eu amo. Eu gostaria de ter filhos. Nós temos 2 filhos. Eu amo viajar. Eu quero um homem que gosta de viajar, porque eu gosto... Você percebeu que ela pediu tudo que ela gosta? Nada pra mim, tudo pra mim. E Deus eliminando assim, não, esse aqui não dá, esse aqui não dá. E ó, tem um aqui, ó. E Deus foi procurando lá na lista como é que Você faz parte da oração. Né? E quando eu saí do encontro, foi o primeiro encontro que teve em homens e mulheres, que os encontros eram separados, só de mulheres, só de homens. E a gente conheceu a minha equipe das meninas. E encontrou os discípulos dele, e a primeira pessoa que os discípulos dele, deixa eu apresentar o meu líder, e apresentaram diretamente a ele, deu esse sorriso lindo. Já era. E aí pronto. Tchau e bênção. Viramos amigos e depois... Aí ela foi, peraí,
Você gosta de viajar? Gosto. Começar a ticar aqui. Deveria, né? Deveria. Deus, achei. Obrigado. Deus foi providenciando. Então eu fiz uma oração pedindo ao Senhor aquilo que eu desejava em meu coração. Porque a questão financeira a gente constrói junto, né? A questão de o que é. Se aí nosso livro. Opa, coisa linda. Tô maquiada. 10 pontos de orçamento de sucesso. E aí, qual a proposta? Descubra a sua identidade através da inteligência emocional e encontre o amor da sua vida. Legal. Porque o encontrar o amor da sua vida é que todo mundo quer, mas a borboleta é o estágio final. Sim. O processo da largata ninguém quer passar. É difícil passar. Eu sei que é difícil. Mas é importante. Com certeza. Entenda, querido, você nunca vai estar só na caminhada do processo. Deus sempre vai levantar pessoas para poder te ajudar a você passar pelo processo. E muito bom é quando o Bruno e o Felipe lançaram os livros deles aqui, que vai acontecer, você poder adquirir, você vai aprender um pouco mais. Porque é muito mais fácil você passar por alguém, você ter acesso a alguém que já passou pelo processo. Ou você vai passar sozinho e vai ser mais dolorido e vai demorar um pouco mais, ou você vai já pegar pessoas que já passaram por aquela experiência que você está passando. Então, eu indico para você, leia livros cristãos, livros que possam realmente te aproximar mais de Deus para você continuar adorando ao Senhor de maneira plena e excelente. Melhor do que aprender com os próprios erros é aprender com os erros dos outros. Isso é sabedoria. E a questão da identidade, quer dizer, eu já sabia o que eu queria, algumas coisas, né? Eu não sabia tudo, né? A partir do momento que a gente começa a se entender, a conhecer a nossa identidade, a gente consegue definir, ter escolhas, né? Dizer o que eu quero e o que eu não quero para mim. Então, essa decisão de eu quero cachorro, eu quero filho, eu quero viajar. Imagine que eu casasse com uma pessoa que não quisesse viajar e eu ia ficar aprisionada dentro de casa e não ia fazer aquilo Mala que eu pronta amo. dentro de casa. O pastor Cláudio Duarte, ele fala que ele queria casar com uma mulher que a mãe tivesse falecido. Isso. Porque ele não queria ter sogra. Essa eu dei muita risada com isso. É mesmo, eu sabia. Ele vai fazer uma pergunta? Aí ele começava com essa pessoa, quando perguntava da mãe que a mulher falava isso, aquilo, ele não vai ser essa. Até que um dia ele chegou, perguntou, e a mulher falou assim, minha mãe já faleceu. Ele, coitadinho. Ele foi fazer eu não sabia dessa história. Pois é muito engraçado, né? Eu lembro que eu falava que eu queria ter as características físicas, e eu falei assim, eu quero uma pessoa que eu tenho orgulho de apresentar pra minha família e pros meus amigos, assim, que eu achasse ela tão bonita e não só bonita, mas o perfil dela, que eu falasse assim, poxa, eu tivesse orgulho de falar assim, essa aqui é minha namorada. É uma coisa que eu falava assim, e aí quando eu conheci Daiane, que vocês conhecem, minha esposa, eu lembro que eu falei assim, pô, eu tinha o maior prazer de falar que é minha namorada, assim, tipo, ela tinha que ser mais bonita que eu, e não era muito difícil, então... Tu fala tudo. Chegou, tipo, aqui, ó, consegui, ó. Segura minha mão aqui. Meu troféu. Era tipo isso, assim. Que legal. E você, Felipe? Eu não cheguei a estipular Felipe, senhor, eu quero que o senhor mandar. Muitas coisas não. Mas no meu caso foi interessante, e aí eu aprendi que tem pessoas que nós conhecemos e tem pessoas que Deus nos apresenta. Opa! Né? E acho que no meu caso, por exemplo, com Yasmin, minha esposa, foi muito assim. Foi uma apresentação. Eu fui, por exemplo, fui convidado para tocar em uma igreja. E aí tava lá tocando, de repente, bati o olho e falei, diferente. Senti paz. Viu o olhinho puxado ali. Tentando dividir assim, Senhor, calma, foi só aqui um relance. E aí, naquele dia, a gente começou a realmente... Eu a vi naquele dia, mas não sabia nome, não sabia nada, porque não era a igreja que eu fazia parte. E aí, no dia seguinte, eu ia tocar novamente lá, e aí fui procurar no Instagram. E aí fui procurar no Instagram pra saber quem era, quem tinha alguma foto das pessoas que conheciam marcada. Tá certo. Tem que sondar um bicho, né? E aí, quando eu fui no perfil de um rapaz dessa igreja, que é até Magno, inclusive, o nome dele, tava lá a foto dela e tava marcado. Então, olha a importância de você marcar as pessoas na foto. Olha. E aí eu cliquei, pedi pra seguir e comecei a conversar. Aí de lá pra cá a gente nunca parou. 8 anos já. Olha, junto, 7 de casamento. Que benção. Parabéns. Então foi desse jeito. Foi uma apresentação de Deus. Eu digo que foi amor à segunda vista, que a primeira eu limpei pra ser a verdade. Horrível. Legal. Gostei. Essa eu vou usar. Declaração, manda um coraçãozinho. É o tiozão se aflorando aqui. Tô perto de você, como é que não aflora? Então a gente... Muito legal isso. Ele já trabalhava já tinha um ministério de família, né? Que a gente fala família desde criança até a pessoa idosa. Sim. Né? Antes de casar. E ele queria o relacionamento, né? Então ele estava buscando isso do Senhor.
eu quero uma varoa. E tem todo o processo que o livro conta. Essa parte eu não fiz, não. Essa parte da polícia eu não quero. Eu vi que quanto mais orava dessa forma, mais aparecia um negócio meio... diferente, né? Coisado. Você não deu a regra certa? Deixa eu ficar. Eu quero... Senhor, o senhor sabe o que eu preciso, então... Manda pra mim. Tava me Tô preparando. guardão, manda. É isso. Deus falou, porque se você pedir algumas coisas que não batesse com a dela, ia dar confusão. Aí Mas aí eu não fiz prévia. Eu fiz depois. E justamente isso, foi por isso que gerou o livro. Eu descobri na palavra que eu queria, de fato, um relacionamento, queria um casamento, porque eu ensinava muitas pessoas, eu cuidava de muitas famílias, muitos casais, e não era que eles me cobravam, você tá falando para mim, eu sei, eu tô fazendo, dava muito certo. Famílias que foram restauradas durante anos, sabe? E eu não sozinho... Não aquilo, né? Não, assim, eu tinha... E eu sempre falava para eles, olha, conteúdo na palavra eu tenho. Porque a palavra, ela tem lâmpada para nossos pés, é a palavra do Senhor, e luz para nossos caminhos. Vocês estavam no caminho escuro, vocês só vinham aqui trazer a palavra como farol, sabe? Mas assim, eu precisava de fato de conviver um relacionamento para o cara ter autoridade. Porque uma coisa eu estava compartilhando conhecimento. Sim. Outra coisa é você compartilhar experiência. Claro. É diferente, sabe? E aí o que acontece? Foi quando tudo isso aconteceu, né? Nós nos conhecemos na igreja. E foi aí... Só que assim, eu gostava de uma outra menina, não gostava de Milena, não tinha nada a ver, não estava nos meus planos, não era. Isso. Só que tem um ponto interessante aí. Eu estava em momento de jejum, em toda a célula, estava em jejum, e aconteceu um negócio fantástico. Que nesse processo de analisar, vendo como é que não é, eu descobri alguns pontos na palavra, porque eu percebi que eu estava tentando escolher uma menina ideal para mim, para poder casar, e percebi que eu estava escolhendo errado. Eu estava escolhendo de acordo com as minhas emoções. Só que não estava legal. Então eu precisava escolher baseado na palavra, porque eu não sabia escolher. Então é melhor analisar na palavra e comecei a perceber que a palavra do Senhor ela tem direções para nossas vidas. Por exemplo, casa e bens, Provérbios 19:14. É o que mais preguei na célula. Preguei muito sobre isso. Casa e bens são a herança dos pais. Mas, esse mais me arrebentava. Bruno... Esse mais, eu ficava, Jesus, é sério mesmo que esse mais aqui vai... Precisa desse mais? Não posso pagar, não, aqui não. Bota aquele negócio branco, como é que é? Corretivo, né? Corretivo, não quer um... Então, casa e bens, a herança dos pais. Muito fácil esse versículo aqui entender. A parte A. A parte B é, mas, vírgula. Além do mais, ainda tinha a vírgulazinha. Só Deus... Só quem? Deus. Só Deus pode dar para o homem uma esposa prudente. Eu digo, bom, se só o Senhor pode me dar, então, primeiro, eu não achei uma mulher prudente, para o Senhor não me achar. Segundo, o outro versículo que eu analisei e li. O homem que tem uma mulher alcançou do Senhor a misericórdia. Eu odiava quando... Sabe quando você não quer ler a palavra? Aí você chega assim, que a novo curtida já passou por isso, ó. Se o Senhor me dá uma palavra e puf, cai o quê? O homem que tem a mulher alcançou do Senhor a misericórdia. E eu era solteiro. Senhor... Tem misericórdia. Senhor, assim, era complicado porque eu me sentia vazio, queria ter um relacionamento, quer ver uma coisa que era horrível? Acaba o culto, o que acontece? Tá a galera batendo papo, daqui a pouco vários casais se indo embora e você tá lá sozinho. Ou sai de casal e você fica no meio ali. Poxa, gente, isso me arrebentava, isso é horrível. Você já passou por isso? Comenta aqui, já passei por isso, Bruno. Viu essa? Já passei por isso. Você viu essa, não? Não vi, não. Diga aí. Ele falou que fica ali de vela, falou, entendeu errado, ser luz do mundo. Nossa. Hoje tá demais. Muito complicado. Conclusão, para a gente poder ganhar tempo, né? O que foi que aconteceu comigo? Eu cheguei, analisei a palavra e comecei a comparar, comecei a ver que tem 10 pontos de um relacionamento, por isso o nosso livro, e aí comecei a ver 10 pontos em Provérbios e alguns outros versículos. Quando Samuel ele foi ungir Davi, ele não sabia que era Davi. Ele simplesmente, o Senhor falou, vai até a casa de Jessé e você vai ungir um novo rei. Sim. E eu escolhi. Tá, chega Samuel com a botina, ele olha o primeiro filho de Jessé, faz uau. É esse. Cara, é fantástico, bonito, saudável, maravilhoso. Quando ele ia descer o rio, você epa, não atende para aparência. O que todo homem olha na união mulher? A primeira seja sincero com você mesmo. Você é homem de Deus. Eu sei. Tanto que meu pedido eu sei. Começar por aí. Você tá me revelando aqui, ó. Tô brincando. Isso é real, isso é verdade. Mas fique em paz. Deus tem cura pra sua alma. E graças a Deus a mulher não é isso. Não é? Então o que acontece?
Então, quando eu vi esse versículo, eu me vi. Eu digo, então é isso que eu estou olhando. Que todo homem gosta daquilo que é bonito. Gosta daquilo que vê. Então, não atente para a aparência. Porque o Senhor não escolhi. E eu rejeitei. Eu, o Senhor, olho o coração. Sim. Eu digo, opa, aí está o detalhe. Mas como eu posso conhecer o coração de alguém que eu nem conheço? Me explica aí. Aí o Senhor me trouxe o quê? Conheceis a árvore pelos frutos. Então, ele já tinha aqui 10 pontos. Certo? E agora precisava o quê? Mas no bate-papo, gerando uma amizade, que é na amizade que vai surgindo o quê? A boca fala... Que o coração tá cheio. Pronto, ficou fácil para mim. Digo, olha, só que isso deu um trabalho, gente, você não faz ideia. Mas é necessário fazer, porque eu não queria casar errado. Eu não queria casar, depois de casar, ficando, sabe? Aquela brincadeira de... Não era que eu queria fazer uma brincadeira, mas eu não queria me machucar, nem me magoar. E querendo ou não, traz isso, né? Traz marcas. E você, quando justamente, você vai divórcio, rasgar alma, ali, já foi. Então, como eu queria acertar, então eu precisava ver na palavra o que a palavra do Senhor me disse para eu poder acertar, sabe? E aí eu fui analisando, fui vendo. Quando eu vi, tinha montado 10 pontos interessantes. Quando eu conheci Milena, nós já tínhamos uma caminhada já bacana, né? Conhecendo, mais de amizade. Nós nos falávamos todo dia, mas assim como eu falava com ela falava com todas as irmãs da igreja, normal, todos os irmãos, as irmãs. E eu comecei todo mundo via o nosso relacionamento, mas a gente não via. Né? Isso era interessante. A igreja tem muito isso. Né? Pois é. Não, irmão, aqui... Irmão, assim, eu gosto de Deus. Tô sentindo. Você tá sentindo demais. O pessoal começa a formar o casal antes de se formar. Pois é. Às vezes dá um problema isso também, mas tudo bem. Dá muito problema. A gente amigo, e minha líder chegou pra ele. Essa parte ela se gaba de falar. Claro, chegou pra ele e fez... O que você quer com a minha filha? Aí ele fez, eu quero casar com ela. Eu tomei um susto. Tomei aquele susto, o quê? Aí ele fez, já que vocês querem, e você quer casar com ela, vocês dois vão ficar separados durante 1 mês. Vão chegar no culto, vai dar o shalom. Se um ficar do lado direito, o outro vai ficar do lado esquerdo. Não quero conversinha, não quero bate-papo, não quero ligação. MSN. Na época era 1 mês. Depois de 1 mês, mais 1 mês. Na verdade, eram 3 meses, né? Isso. Ficar separado para poder... Era para poder verificar. Para não ficar na paixão, né? Para ficar mais o amor, de fato. O que é isso? Isso realmente é vocês se gostam, realmente vocês querem estar juntos? Isso é só um oba-oba que todo mundo está falando que vocês já estão num relacionamento? Então, ela queria que a gente entendesse... Colocar à prova aquilo, né? Se realmente era um relacionamento, era só uma amizade mesmo e o pessoal tava... É engraçado que os dois estavam pedindo isso, né? Sem saber. Né? Sem saber. E a gente, quando... Fiquei 1 semana longe de Magno... Querendo quebrar o propósito já. Misericórdia, eu não aguentava ficar longe, eu começava a chorar. Eu fiz, meu Deus, eu preciso falar com o Magno, eu não consigo falar com o Magno. Eu já estava amando Magno e não sabia, porque eu queria estar junto dele, eu queria estar perto dele. Então, isso, meu filho, você é irresistível. Tá vendo? Olha aí. Então, diz que negro não fica vermelho, né? Acho que... né? Então, isso fez com que eu comecei a colocar fazer prova com Deus, né? Senhor, se realmente vai ser meu esposo, que aconteça tal isso, tal coisa. E eu comecei a fazer provas e olhar, observar, conhecer, ver se ele era um bom filho, né? Tudo isso a gente vai observando para ver se realmente é do Senhor, porque a gente tem medo, né? Sim. Tem medo de... A gente quer casar, mas tem medo de casar. Que você não conhece. Com certeza. É desconhecido. Isso. Né? E ele teve que aprender sobre essa questão. Me testou. Tive que fazer... Eu tinha 10 pontos, então eu tive que fazer com ela os 10. Só que antes de falar a qualidade dela, eu já tinha feito essa análise com ela. Né? Embora eu nem fazia psicologia ainda, na época. Mas eu comecei a perceber como a palavra do Senhor ela fala sobre isso. Né? Para você analisar a árvore pelos frutos. E comecei a perguntar, conversar com ela sobre esse tema, sobre paternidade, como é que é? Aí eu via, além dela falar, eu ia na casa dela, eu via ela sempre pedindo a mãe para benção a mãe, benção ao pai. E digo, olha, ponto 1, beleza. Porque se ela consegue se submeter à autoridade dos pais, não vai ter nenhuma dificuldade de submeter, sabe? Porque assim, a submissão não é algo que prende, muito pelo contrário, é algo que você... É uma libertação de você ter... As responsabilidades que era só dela, agora ela vai ter alguém para poder ajudar a contribuir, sabe? Falar muito sobre isso, mas eu não quero aqui me deter por causa
do nosso tempo. Que Verdade. Todo tempo ele é muito precioso. Então, gente, no resumo, foi isso que eu fiz. Sabe, esses 10 pontos. Peguei esses 10 pontos no que o Senhor me trouxe. E aí, só que assim, o gerar o livro não estava também nos planos. Muito pelo contrário. Eu ensinei sobre isso em várias igrejas. Fiz muitas palestras sobre esse assunto. Com adolescentes, com jovens, com casados. Só que eu nunca trouxe isso para tona para poder gerar, de fato, conteúdo que pudesse abençoar a nossa nação brasileira. O livro, ele não é só para quem está ali atrás de um namorado, não, ele serve também para quem já está casado. Porque para quem está casado, a caminhada é um pouco mais delicada. Porque não é sobre você apontar o outro, sabe? Você vai ver ali pontos. É igual quando você se conhece, você vai dar a oportunidade de você fazer o quê? Você vai se trabalhar e você vai não julgar o outro, porque o conteúdo que você está lendo, sua esposa não está lendo. Quando você fala, sabe? Separado. Quem lê, não, pode ler junto. Tá. Ambos podem ler junto, mas quando a proposta é para o casamento, vamos lá. Acho que vou dar um exemplo na palavra que fica mais fácil. Qual é o dever do homem? Qual é o seu dever no seu casamento? É um só. Melhor, são 2. Qual o seu? O mesmo. E o meu? O mesmo. O de Milena? O mesmo. Qual é o nosso dever, nós que somos casados, e você também que é casado? Qual é o nosso dever? Cuidar das coisas do mundo e como agradar o seu cônjuge. Só. Não parece que é só? Esse só é tudo isso, gente. Só esse agradar envolve tanta coisa. Por exemplo, quem é a sua esposa? O que ela gosta? O que ela não gosta? Sabe? Você precisa morrer isso. Você precisa se anular, morrer para você mesmo, para você entender o outro, você viver a vida do outro, para poder servir o outro como o outro ama ser amado. É diferente, sabe? Você percebe como isso é mais intenso do que parece que é? Então, assim, da mesma forma é a palavra adoração. Isso. Se você for pegar aqui as duas semânticas, ador e ra. Seria ra, no caso. São duas semânticas aqui. Ador e orar. E orar. Se você for pegar essa forma, pode ser. Orar, no caso. Orar. Como é que isso acontece? A palavra adoração dividida em duas, geralmente ela causa dor. É na dor que, de fato, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não entenda como é que funciona, para poder conhecer Milena, eu precisava passar pelo vale da sombra da morte. Parece algo meio pesado. Nossa, meio caveira, né? Não parece? Porque assim, entenda que fala sobre o quê? Se eu for colocar sobre ela as minhas expectativas, além de eu me frustrar, todas as frustrações que acontecem no planeta está muito conectada a eu ter uma expectativa sobre você. E se você não cumpre as minhas expectativas, ou você não presta, ou eu vou te deletar. E não é sobre isso. Em uma amizade, no casamento, sendo a base amizade, está muito ligado a eu preciso parar, te conhecer. E te conhecer não é eu já ter algo pronto, é eu, sabe, zerar, pegar um papel em branco e ali fazer entrevista. Sabe? Fala muito sobre isso. Para você passar tempo com longevidade com outro, fala sobre você se anular. Sabe? Automaticamente, se você faz isso, o cônjuge também ele tem esse prazer. Porque ele, quando a palavra do Senhor fala o seguinte, olha, qual é o dever do homem e da mulher? Um outro ponto aqui em Efésios 5. A mulher e o homem são totalmente diferentes. Qual o dever da mulher? Vós, mulheres, se submetam em tudo aos vossos maridos. Perceba que ele está falando aqui em tudo. Por que em tudo? Porque naquilo que convém, as mulheres se submetem. Naquilo que não convém... Resistência. Então, é em tudo. Perceba que o Senhor está falando aqui sobre se submeta a seu esposo e vós, maridos, ame a sua esposa. Ué, você como um pastor, você vai celebrar, você não já celebrou alguns casamentos. Já 4 já. Não é mais fácil você falar Felipe, Júnior, ame Ana, Ana, ame Júnior? Não é mais prático? Aí você chega e fala no versículo desse. Júnior e Ana não vai entender nada. Mas como assim? Porque é simples. A submissão que Ana tem por João ou por Júnior, o que vai acontecer? Júnior vai entender o quanto ele é amado, o quanto ele é respeitado. Isso. E automaticamente ele vai devolver para ela em forma de amor, de cuidado, de zelo, de preocupação. Você entende? E quando Ana recebe esse zelo, esse cuidado, esse amparo, o que ela vai fazer? Ela se sente amada, logo ela vai devolver de outra forma. Você percebe que são duas funções diferentes? E que se completam, né? Como você falou. Tem um livro até que fala sobre isso. Acho que elas querem amor e eles querem respeito.
Eu nunca li, não. Interessante. Depois leia, é bem interessante o livro. Ele traz justamente essa abordagem de quando o homem cumpre o papel dele, né, amar a mulher como Cristo amou a igreja, é muito natural a mulher também cumprir o papel dela. Da mesma forma que o Senhor cuida de nós. Sim. A provisão do Senhor fala sobre isso. E a questão é, como é que a gente pode agradar alguém se a gente não conhece esse alguém? Pronto, complete. Né? Porque adorar a Deus, se a gente quer adorar ao Senhor, como é que a gente adora ao Senhor se a gente não conhece ao Senhor? Não sabe o que é que Ele gosta, não sabe o que é que Ele não gosta, né? Que tem coisas que Deus, Ele diz, tem coisas que eu detesto e uma eu abomino. Sim. Então, se você conhece essa palavra, você vai ver, tem coisas que o Senhor não suporta. Que não suportar não suporto, não quero que faça, de jeito nenhum. E outra, ele abomina, quer dizer, não apareça com isso na minha frente, porque eu vou ficar muito chateada, né? Colocar intriga entre os irmãos. Então, quando você vê pessoas, ou como você vai estar com vontade de dizer, fulano, segura a boca. Porque você já sabe que o Senhor abomina aquilo ali. Sim. Então, você quer adorar a Ele. Então, quando você faz aquilo que Ele ama, o que você está dizendo para Ele? Eu estou te adorando, estou te amando. Né? Que aquele que me ama ouve e cumpre os meus mandamentos. Faz aquilo que eu digo que é para fazer. Então, como é que eu posso adorar a Deus? Como é que eu posso agradar a Deus se eu não conheço a Deus? Então, por isso que a gente precisa conhecer. A gente precisava, nós somos amigos, né? Até hoje, sempre, né? Minha parça. Então, o que acontece? A amizade, quando Magno, eu me formei em jornalismo, Magno participou do processo de minha formação, de finalização de curso. E Magno foi tudo. Magno foi fotógrafo, Magno foi o cobaia para poder aparecer no vídeo. Magno pegou cortaram a câmera. Meu cabelo. Fizeram coisa comigo. A minha pergunta, tinha cabelo? Não vai ter, velho. O que sobrou? Cortou o cabelo, rapaz. Cortaram bem aqui. Então, ele participou do processo e uma amiga minha de formatura fez. Milena, se esse homem conseguir passar por todo esse processo do jeito que você tá, estressada, sem dormir, com olheira, e né, casa com esse homem. Porque ele tá... vocês não eram casados ainda. Não, nós estávamos nos conhecendo, embora éramos da mesma igreja, né? Mas estávamos nos conhecendo. Ela estava precisando de ajuda. Eu, como amigo, não posso ajudar. Eu não estava fazendo nada. Digo, não. Quando eu Sem nenhuma intenção? Sem nenhuma intenção, né? Não, de jeito nenhum. Nunca passou pela minha cabeça, na verdade. Talvez na dela com as colegas, sim. Mas na minha, não. Mas eu tava gostando de outra menina, na verdade, nessa época. A gente era namorado porque Magno estava muito intenso. Então ele estava ali. Eu ajudo todo mundo, gente. Eu amo servir as pessoas. Por isso, psicologia. Por isso, falar sobre esse assunto, sabe? Então, não tem como. Aquilo ali, de ele me ver no ponto pior, que eu estava acima do peso, eu estava com olheira, eu estava cansada, sem dormir, estressada, fazendo várias coisas para poder formar o TCC. Ele estava ali presente, mas se ele tá passando o teste, quer terminar tudo. Se você não casar com esse homem, não é possível um negócio desse. Porque ele estava ali parceiro, ele viu a parte pior de mim, né? Que quando a gente está estressado sem dormir, a gente fica fora do limite normal. E ele participou de tudo isso. E quis estar ao meu lado. Então, é um parceiro, um amigo. Então, o conhecer... Né? Ele sabe quando eu não tô bem, ele sabe quando tem coisas que eu não gosto. E conhecer a nossa identidade, a gente consegue dizer, até aqui deu, né? Você consegue dar um não, porque a maioria das pessoas hoje não consegue dar um não e se frustram. Para poder agradar, né? Para poder agradar o outro. Só que ponto? Mas você agradar o outro, você primeiro precisa se conhecer e dizer, olha, até eu não consigo ser tratada de uma forma grosseira, né? Talvez porque os pastores foram pessoas tão gentis, né? Eu consegui, mas eu não sabia que eu não suportava ser tratada de uma maneira grosseira. Então, hoje eu falo, eu não gosto de ser tratada dessa forma. Antes eu não sabia dizer esse ponto. Então, a partir do momento que a gente começa a entender a nossa identidade, e o livro fala sobre isso, e o curso que a gente vai fazer, os masterclass,
Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a ter escolhas assertivas. A gente consegue saber qual o relacionamento que a gente quer, com quem a gente quer estar do nosso lado, porque você já consegue dizer, ó, eu gosto disso e eu não gosto disso. Eu vou dar um... Sim, eu parâmetro sempre com a palavra, né? Sim, que quanto mais intimidade, mais respeito. Mais respeito. Né? Eu acho que à medida que a gente se torna íntimo de alguém e passa a conhecer aquela pessoa na sua intimidade, você precisa aprender a respeitar muito mais. Porque vem aquela coisa, o fato de você ser íntimo, muitas vezes você acha que tem o direito de falar de qualquer jeito, de pensar de qualquer jeito, de agir de qualquer forma. E ficar de qualquer forma. Então, tipo assim, você não liga mais pra nada. Então, assim, tem intimidade, aumenta o respeito. Isso. Esse assunto que a gente está falando, ele é tão importante. Eu acho que ele é a base da humanidade, porque se você for olhar, a Bíblia compara o tempo todo a Cristo com a noiva, né? A volta de Cristo é o grande casamento para morarmos juntos eternamente. Isso é o Evangelho, isso é a base cristã. E aí, não é à toa que se faz esse comparativo, né? Esse comparativo se faz do casamento justamente pela importância dele. E a gente tem visto a estratégia do diabo para destruir a igreja, porque no final o diabo quer destruir a igreja, não quer destruir só a humanidade. A humanidade já é dele, quem não tá com Cristo já tá com ele. Então a estratégia dele para destruir as igrejas é destruir os casamentos. Isso. E porque ele quer destruir no final esse casamento. E você passou por isso, Cristo, né? Uma ofensa... necessário em pouco tempo. Enfim. Vamos só dar uma pausa para poder te falar os patrocinadores. Eu ia até, como a gente já está com um tempo bom, eu queria ver se a gente fazia o patrocinador para encerrar. E aí a gente marcar quando vocês forem lançar a Masterclass ou o livro, não sei o que vem primeiro aí. O livro a gente já lançou. Já tá no digital, né? Já tá no digital. Tá, a gente vai entrar. Eu queria entrar nesses aspectos assim. Como as pessoas podem usufruir desse conhecimento, se é só pelo livro, se é a terapia em si, a gente já fala sobre isso. Certo. Mas a questão do que eu estava falando do diabo, da estratégia do diabo para destruir é justamente por isso. Porque se todo mundo... A Bíblia é perfeita, né? Deus ele é perfeito, ele cria tudo perfeitamente. Verdade. E se cada um fizer a sua função, não tem esse erro. O problema é que a distorção vem de muitos anos já, de homens que oprimiram suas esposas e as mulheres se revoltaram. Então agora elas... Enfim, que é real isso, né? A gente não pode passar o pano sobre isso. Só que qualquer um do distúrbio das funções é um distúrbio, é fora do que Deus criou. Então o diabo tem colocado isso. E uma das estratégias que a gente tem visto mais é ele colocando esse como é que eu vou falar sem ser errado? Essa questão da autoestima elevada demais, não seria autoestima. Eu me preocupar muito mais comigo do que com o próximo. E o casamento é justamente o oposto. Seria né? um certo egoísmo. Um egocentrismo. Que a gente tem vindo. Você precisa ser feliz. Aí em busca de eu ser feliz. Também é algo que está muito em alta, né? Pessoas que pensam nela apenas seu bel prazer e esquecem dos outros. E em busca da minha própria felicidade, eu não me preocupo com a minha esposa, porque eu vim para ser feliz. E o casamento é o contrário. Se eu venho para fazer ela feliz e ela vem para me fazer feliz, automaticamente os dois serão felizes. É meio que óbvio isso, né? E eu ainda tenho um pouco de, não vou dizer dificuldade com relação a isso, porque eu visualizo que o casamento, você ter um peso de fazer alguém feliz, eu acho muito, muito forte. Sim. Eu visualizo o casamento muito com uma ideia de que eu tenho minha felicidade plena em Cristo, por exemplo. Ela tem a felicidade plena e juntos iremos unir essa felicidade. Perfeitamente. Porque aí você consegue ter um boom muito maior. Porque se eu colocar depender de mim, o dia que eu estiver mal, ela vai ser infeliz. E não pode ser assim, porque a minha felicidade tem que estar baseada em quem? Em Cristo. É o termo que eu ia colocar para encerrar, exatamente esse aspecto. Não que a gente venha na obrigação de fazer outro feliz, mas no sentido de que se estivermos cada um cumprindo a função que Deus estabeleceu, ambos serão felizes. Perfeitamente. Eu, na função de amar minha esposa e dar a vida por ela, eu vou estar feliz porque eu vou estar no centro da vontade de Deus. Exato. E ela vice-versa. A mulher que ela se submete, ela é feliz. Não dá a vida por ela por obrigação. Sim. Porque você ama. Exatamente. Porque você a conhece. A base do que Deus fez é perfeita, né? A gente que distorce e aí vem com outras coisas, enfim. E aí, vamos falar dos patrocinadores aqui, né? E aí a gente finaliza falando um pouquinho do que vocês fazem, se vocês fazem atendimento, enfim. Vamos falar dos... Vamos lá, vou começar aqui, né, com Guga Cabeleireiro. Então, vocês que precisam de uma repaginada aí no seu visual. Opa!
alguma coisa lá vai acontecer. Vai. Nem que você chega lá e ganha uma massagem. Opa! Ele me leva. Mas Guga é um excelente profissional. Lá o salão, Top, tipo assim, todos atendem super bem. Fica ali no Cabula, próximo ao 9 BC. Bacana. É um parceiro nosso. Conheço o Guga. Você tá com o Guga pra dar uns vouchers pra você. Vamos sim. Eu tô com o Guga desde 2015. Então eu conheço, então assim, é um cara que eu tenho acompanhado a trajetória dele, tem crescido bastante. Deus abençoe, Guga. Eu acho que ele lançou até um canal, alguma coisa assim, né? Ele tá com um perfil no Instagram, Irmão Guga, inclusive. Acho que é isso. Ele é cristão também. Amém. E aí tem compartilhado também a palavra de Deus. Então é bênção, tá nos abençoando e tem sido abençoado também. Então você que precisa realmente de um salão, nós aqui aconselhamos, aqui recomendamos Guga. Pronto. Vou lá conhecer. Vamos lá. O estúdio, né, que nós estamos aqui, esse estúdio que é nosso, da minha agência, com a parceria com a Bessa, e estamos alugando o estúdio. Você quer fazer seu podcast, gravar seu conteúdo, aí vocês querem gravar Masterclass, estamos aqui disponíveis. Maravilha. E é só entrar em contato aqui, vou deixar também aqui o Instagram, tanto de Google quanto do estúdio, e a própria Bessa Cine também, né? Muito bom. Que é outro patrocinador nosso, que é Doug, que tá aqui nos bastidores sempre. Olha. Doug, você precisar aí de filmagem, transmissões, drones. Bom saber. Tudo. Chama ele, tava dando sinal aqui. Ontem mesmo a gente fez um trabalho massa no sítio Docilar, que é um sítio para... Eles ajudam mais de 800 bichos abandonados, eles recolhem, cuidam. Pensa num vídeo, ficou massa, né? Vai ficar top de bola. E o cara é fera aí. Podem entrar em contato, que o homem é bom. E você que quer nos patrocinar, sim, importante falar quer abençoar esse projeto. O projeto ele não é somente o podcast ele é apenas uma parte do projeto, tem todo um contexto. E Bruno está aí à frente desse projeto, ao que Deus colocou no coração dele. Então entre em contato conosco, com o Bruno, conheça um pouco mais do projeto Nascidos para Adorar e seja realmente um canal de Deus para abençoar. Né? É importante você falar sobre isso. A gente tá traçando um plano e nós vamos criar alguns pacotes para patrocinadores. E assim, a gente tem um salto grande que a gente quer dar aí, dando um spoiler aqui. Queremos fazer uma viagem para São Paulo para entrevistar uma galerinha lá em São Paulo. Legal, então, assim, precisamos desse apoio de você, patrocinador. Entre em contato com a gente aí. E com certeza a gente vai dar com fé em Deus, dar um salto em visibilidade também. Então, sua marca vai estar sendo bem vista e tudo mais. Enfim, chame a gente aí que vai ser... Em breve vai ser disputado, né? Não vai ser tão fácil assim. Hoje tá fácil, viu? Mas em breve não vai ser mais tão fácil assim. Verdade. Então é isso, gente. Agradecer, né, a presença de vocês e dizer que o assunto, se a gente fosse deixar aqui... Magno falou que não, uma hora é muito rapaz, se deixar. Agora você já sabe, né? A gente não falou talvez 10% do que a gente queria ouvir de vocês aqui, mas é bom que já deixa a margem para o próximo, né? De fato. E aí entender de vocês, tem o livro, como é que acessa o livro e... O que mais aí que vocês fazem atendimento? Eventos, igrejas, palestras, como é que tem sido isso, essa agenda? Assim, o livro está no Wi-Fi, né? Depois o Magno pode mandar o link. A gente coloca sempre o link na descrição do vídeo. É gratuito mesmo? Não, ele é... tá. Aí você entra nessa plataforma e faz a aquisição. Então manda que eu deixo na descrição do vídeo aqui. Isso. As palestras, Masterclass, pode ser ministrado nas igrejas. Na igreja é 0800. Se as pessoas quiserem nos chamar para poder estar ministrando, falando sobre a identidade. Então, na igreja a gente não cobra. Sim. Mas tem aquela velha ajuda de culto. Tô brincando. O pessoal do menino, não faça isso não, tô brincando. E nas faculdades, né, porque a gente também trabalha a questão da identidade e o emocional para quem está querendo entrar no mercado de trabalho, se conhecer, então direcionando também para a área, né, dos estudos, porque aí já é mais um escopo da psicologia. Isso. Entendi. Né? Porque não só você pode entender sua identidade para obter um relacionamento. Sim. Então, o livro dá esse direcionamento para um relacionamento, mas a identidade é para qualquer decisão que você queira tomar na sua vida. E é importante, de fato. E a pessoa o trabalho que você faz, conhecer. o relacionamento, que são coisas que são perpétuas, né? Então, é necessário que você possa se conhecer para saber tomar as decisões assertivas. E em breve nós estaremos lançando, né, nos hotéis, a gente vai estar anunciando as datas, né, para que as pessoas possam ir participar. Os valores também bem pequenininhos, somente para ter uma ajuda de custo de despesas, para que as pessoas possam entender basicamente o que é a identidade, né, e
tomar decisões assertivas, né? Nossa. E aí a gente vai estar anunciando isso. E o nosso curso já está quase no finalzinho, curso Identidade, né? Já começamos a fazer as gravações, né? Estamos só terminando de montar o storytelling de Wagner. Aí vem a parte mais trabalhada, né? Que nós temos que ir agora em campo. Isso, mostrar a infância dele, bem legal, como bem tudo legal. foi gerado, tudo isso direitinho. A gente está fazendo toda essa produção, vamos precisar de Douglas aí. Com certeza, não? Se prepare. Né? Se prepare para que a gente Luiz. possa tá fazendo isso aí. O curso estando pronto, a gente já vai. Pronto, aí volta aqui para anunciar pra gente, explicar, falar um pouquinho do curso. Isso. Então estamos aí. Vocês fazem atendimento terapêutico? Não sei se fazem. Não. De casais não. Não, por enquanto não. Até porque tanta coisa que faz aí, se achar tempo... Porque tem tanta coisa para fazer que nós estamos focados em quê? Em focar no curso que o Senhor... É mais um pedido do Senhor que nós estamos tentando... Nós estamos tentando dar conta de o Senhor pedir, olha, para agora, faz o curso para poder alavancar e abençoar mais pessoas, sabe? Que se nós somos de igreja em igreja, que nós, assim como nós temos ido, nós abençoamos apenas um povo específico. Outra coisa é você abençoar um maior número de pessoas em larga escala, sabe? Assim, nós entendemos que o Senhor ele está voltando e a gente não sabe quando vai acontecer. Verdade. Então, assim, é mais focado nisso aí mesmo. Massa. E o canal do YouTube de vocês também, né? E o canal Vou deixar na Observando descrição aqui também. Princípios, né? Então, a gente... É uma demanda que o Senhor nos pediu para fazer e a gente está colocando aí, obedecendo a palavra do Senhor, né? Então, observando os princípios. Então, a gente está mostrando de maneira fácil, né? Como a gente pode estar observando e fazendo aquilo que o Senhor diz, né? Observando os princípios da palavra de Deus. Então, de maneira muito simples, porque Paulo chega para a gente e fala, olha né? aí, canal. Aí nosso canal, né? Paulo chega e fala conosco, eu tenho medo de que vocês se percam pela simplicidade que é no Evangelho de Deus. Então o Senhor tem trazido para nós os princípios da palavra de Deus de uma maneira muito fácil, para que as pessoas possam entender e praticar aquilo que é preciso ser feito. Né? Então, Deus está nos enchendo, né? Nós lá, né? Então, a gente vai estudando a palavra. Tem sido um momento muito gostoso, muito delicioso. Para nós, de uma maneira muito... A linguagem, a gente fala para nossas crianças. Minha filha tem 12, meu filho tem 5. Então, explicando para eles de uma maneira tão fácil que eles consigam entender. Se as crianças conseguem entender, as pessoas também conseguem entender. Com certeza. Né? Então, a gente está fazendo dessa forma aí. Esse canal aí, em nome de Jesus, você que está assistindo a gente, se inscreva no canal deles também. Seja duplamente abençoado. Verdade. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Foi muito bom a nossa conversa, a nossa interação. E que a gente tenha, com certeza, outras oportunidades, né? De compartilhar aí tudo que Deus tem feito na vida de vocês. Contem conosco aqui com oração, com apoio, né? Com divulgação. Também. É um prazer nosso saber que vocês nasceram para adorar e estão cumprindo esse propósito. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Obrigado pelo convite. Isso. É sempre bom rever amigos. Uma vez eu ouvi uma frase do pastor Jackson Marques que me marcou. Eu fiquei assim, meio atônito. Ele fala sobre 3 tipos de mesa, né? Existe a mesa do tamo junto. Só que o tamo junto é muito superficial. É o tapinha e murrinho. Tamo junto. É você lá e o cara. Cada qual vive os seus problemas. A mesa do vamos junto, né? Vamos junto de acordo com aquilo que eu preciso. Conveniência, muitas vezes. Isso. E a mesa do somos um. Amém. Jesus chamou os discípulos para viver a mesa do somos um. Amém. E é justamente isso que o Senhor, ele apontou para nós. Uma última oração de Jesus foi justamente sobre isso. Ele falou, olha, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Com qual finalidade? Para que o mundo creia que o Pai me enviou. Amém. Isso é muito sério. Então, estamos aqui à mesa. Isso. E nós somos para poder o quê? Divulgar o reino dos céus. Amém. Isso aí. E como diz lá nosso amigo Java, juntos até o céu. Até o céu. Glória a Deus. Amém. Então, mais uma vez agradecer, né? Agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu, Lipão. Valeu. Estamos juntos. Deus abençoe vocês. Amém. A você que está em casa, lembre-se sempre, você nasceu para adorar. Isso aí. Amém. Abençoe. Tchau, tchau. Glória a Deus.